nome de Jesus, te damos graças. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. De cada homem, mulher, jovem, cada criança, cada família. Cada sonho que hoje é representado através da vida dessa pessoa. Assim como cada necessidade, cada anseio. O Senhor nos conhece e conhece todos os nossos dias. E eu te peço, Senhor, nessa hora, que o Senhor faça conhecida as súplicas, o Senhor faça conhecida a necessidade e venha com uma palavra que dá resposta, dá direção, que conserta, que alinha o caminho, que ajusta o seu filho à sua verdade. Faça-o prosperar sobre essa terra, como um sinal da tua glória, da tua fidelidade, do teu amor. Aquele que chegou aflito, angustiado, eu peço que o teu Espírito Santo apazigue agora os corações. Que o teu Espírito Santo tire toda a ansiedade. Traga, Senhor, o conforto e a certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Fala por meio da tua palavra, de uma maneira inquestionável, nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Antes de ler, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que vêm à igreja hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Também receber as pessoas que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Que o Senhor te abençoe aí onde você estiver. E será um prazer recebê-lo aqui. Quando você quiser vir, venha. Aqui é Ibaú a sua casa. E a gente recebe a todas essas pessoas, as que estão aqui e as que nos assistem, dando um forte aplauso a Jesus. Deus te abençoe. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 38. Essa é uma palavra que o Senhor me deu já há alguns anos. Eu já ministrei nessa igreja mais que uma vez. E quem é mais antigo se lembra, quem é mais novo nunca ouviu. E pedi uma palavra para o Senhor para ministrar hoje, e o Senhor me deu essa palavra. E se o Senhor me deu essa palavra, eu sei que ela vai ser preciosa como sempre é. Amém? 4, versículo 38 diz assim: Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Seguinte. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, achando uma parra brava, é uma trepadeira, uma espécie de trepadeira, colheu dela o fruto, encheu a sua capa, e voltando cortou-as na panela do caldo, da sopa, do ensopado, não sabendo o que era. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Essa história passa em um período de fome, em um período onde as pessoas não tinham o que comer até mesmo. E Eliseu, voltando de Gilgal, encontra os seus alunos. Eliseu era o profeta e ele tinha uma espécie de seminário, uma escola de profetas. E ele volta e encontra esse pessoal, esses alunos, esses estudantes, morrendo de fome, famintos. Não se sabe ao certo quantos dias eles estavam sem comer. E Eliseu, ele tinha condição de provedor. Não é? Ele era o líder desses jovens, ele era o líder desses alunos. E esses alunos esperavam que ao voltar, ele trouxesse algum tipo de alimento. Esperavam certamente que ao voltar, ele trouxesse uma solução para o problema que eles estavam enfrentando. E eu acredito que tinham muita expectativa sobre isso. Mas quando Eliseu volta e os encontra faminto, Eliseu diz: vamos fazer uma sopa. Você sabe que quando se está com fome, sopa não é o melhor prato, não é? Porque sopa a gente sempre lembra de doente, né? De hospital.
Sopa, hospital. Parece que tem alguma coisa a ver, porque no hospital eles gostam de servir sopa. Uma vez eu fiquei internado, estava com um problema no estômago, e aí eu fiquei internado uma semana. Eu fiquei, acho que 5 dias sem comer nada, só no soro. No 6º dia, a enfermeira falou: Sonivaldo, hoje você vai almoçar. Eu, aleluia! Estava soltando fogos. Daí ela me trouxe uma cumbuca com uma água amarela, uma folhinha de salsinha e uns 3 pedacinhos de macarrão. E eu olhei e falei: misericórdia. Daí na hora que eu ia tomando a primeira colherada, ela entrou: não. Falei: o que foi? Meu Deus. Falei: eu errei, a sua sopa não é essa. Falei: imaginei, né? Seu almoço não é esse, eu imaginei. Falei: vai vir um filé mignon, uma picanha, uma dobradinha, vatapá, feijoada, qualquer coisa. Caldo de mocotó, sarapatel. Uma comida light, assim. E aí ela tomou aquela cumbuca e voltou com outra. Eu olhei para a outra, só tinha água amarela. Nem o macarrão e nem a salsinha. Então, quando se fala de sopa, isso me vem à memória. Então, eu penso que se esses alunos tinham muita expectativa acerca do que Eliseu poderia estar trazendo na bagagem da viagem, eles talvez se frustraram um pouco, mas eles confiavam no líder que tinha. E aí, então, Eliseu disse assim a um dos homens, a um dos alunos, a um dos moços. Ele falou: vai ao campo apanhar legumes, vai ao campo apanhar alguma coisa para a gente fazer uma sopa. E ele vai lá, encontra uma espécie de trepadeira e tira do seu fruto. E corta-o na panela, faz ali aquela sopa maravilhosa e começa a servir. E quando eles estão comendo, alguém, não sei por que motivo, descobriu que aquela sopa era tóxica e gritou: para, ninguém come. Quase igual a enfermeira fez comigo. E disse: a morte na panela. Ou seja, essa sopa é venenosa, essa sopa é tóxica. Se alguém comer, vai morrer. Se a gente continuar comendo, não sei se come sopa ou se bebe sopa, né? Se alguém continuar bebendo, depende da sopa. Se alguém continuar bebendo essa sopa, vai acabar morrendo. E aí então, foi-se aquele caos, aquele silêncio, talvez aquela preocupação, porque eles estavam com fome. Você sabe, quando a gente está com fome, tudo é bom, não é? Dizem que o melhor tempero é a fome. Você chega em casa, prepara aquele almoço, aquele jantar, e vem o filho e fica pondo defeito. Ele não gosta disso, não é? Não aqui, os meninos daqui não têm esse problema. Mas gostam de reclamar do que está pronto, não é? Faz lá aquele almoço especial: tem cebola? Né? Tem cebola? Pus só uma cebolinha para refogar. Ai, credo, a senhora sabe que eu não como cebola. Dá vontade de me pegar pelo pescoço. Mas vai comer, miserável. E aí eles não comem. Aí nós pais sempre falamos assim: sabe o que é isso? É que não passou fome. Nunca passou fome. Não é assim? Se tivesse passado fome, ia comer. Sabe o que é isso? É porque não dá valor. No dia que perder a mãe, no dia que eu morrer, mãe gosta de falar isso, né? No dia que eu morrer. Mas quando a gente está com fome, tudo é bom. E até me impressiona o fato de alguém ter percebido que essa sopa podia matá-los. Eu acredito que, não pelo sabor, mas alguém deveria conhecer essa planta, e quando olhou no prato o que estava sendo servido, identificou: isso não pode comer, isso não se come. Esse trem é bravo. Se a gente comer, a gente morre. E aí então, ninguém comeu. E hoje eu queria falar, tomando como base esse texto, sobre as coisas que nos envenenam, como essa sopa, e envenenar a todos. Eu queria começar a falar do que nos envenena, falando o que Jesus certa vez disse, que o que envenena o homem não é aquilo que ele come, aquilo que entra, mas aquilo que sai.
E o envenenamento que muitas vezes nos toma, nos cerca, envenenamento feito por palavras que a gente ouviu, por palavras que nos disseram, por coisas que a gente foi obrigado a ouvir, ou o envenenamento que nós causamos porque nós dissemos, no momento de calor, de fúria, de ira, de revolta, de uma discussão, a gente falou alguma coisa que feriu o outro, que envenenou o outro, que magoou o outro. Hoje eu queria falar um pouquinho, se eu pudesse dar um tema a essa ministração, eu diria, como deixar de ser chato. Não que aqui tenha isso, eu estou falando para quem está assistindo. Você que está assistindo aí, deixa de ser chato. Como deixar de ser chato, mas chato no sentido de ser aquela pessoa que destrói tudo que está à sua volta por sua palavra, pelo seu jeito de ser, se torna uma pessoa extremamente tóxica, uma pessoa que envenena os outros. E tem gente que envenena os outros, e às vezes nem percebe isso, só vê as pessoas à sua volta se envenenando. Tem pessoas que têm prazer em fazer isso, quando, por uma falta de sensibilidade, por uma falta de cuidado, falam tudo o que pensam. Você já conheceu alguém que fala, eu falo tudo o que penso mesmo? Eu penso que a vida não é assim. E a gente tem que ponderar, sempre pensar antes de falar. A Bíblia fala que aquele que permanece calado, ele demonstra sabedoria. Fala que quando se cala, se parece com o sábio. Então, muitas vezes, a gente tem que se calar. E principalmente nos momentos em que o sangue ferveu, o sangue subiu, que a gente se deparou com uma coisa que a gente não gostou de ver, a gente recebeu uma notícia que não gostamos de receber. Principalmente nesse momento, a gente precisa cuidar e se calar. Porque senão a gente vai falar, e vai falar coisas das quais a gente se arrepende depois. E é terrível, porque palavra lançada, ela não volta mais. Uma vez dita, meu irmão, não tem como pegar de volta e trazer. Falou-se, já foi. Então o que a gente fala é muito sério. As palavras que saem da nossa boca, lá em Tiago, tem um texto que diz que a língua é um pequeno órgão, pequeno, capaz de colocar em incêndio toda uma floresta. A língua é terrível. E ela fala lá que quem conseguir domar a língua, ele fala lá em Tiago, que quem conseguir domar a língua, essa pessoa se torna perfeita. Mas colocar freio na língua não é uma tarefa fácil, porque a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, por isso ainda mais, a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente não falar coisas em momentos de calor, de tensão, e também tomar cuidado até mesmo com as coisas que a gente fala quando a gente está feliz demais. Porque às vezes a gente se compromete, falando em um momento de felicidade, coisas que a gente nunca vai cumprir. Então a gente precisa tomar muito cuidado e ter sabedoria no que falar. Mas voltando ao tema de envenenamento. Eu vejo algumas discussões, às vezes, vejo discussões principalmente de pessoas novas no casamento, pessoas recém-casadas, com 1, 2, 3 anos de casamento, que têm crises sem sentido nenhum, ou sem necessidade nenhum, porque parece que elas ficam procurando um pretexto para discutir. Pessoas que está tudo certo na vida. Você imagina um casal no primeiro ano deveria estar na lua de mel. É impressionante como essa moçada casando agora, no primeiro ano é terrível, toda hora tem um incêndio. Toda hora tem alguém envenenado, toda hora tem um fogo que precisa ser apagado. Não um fogo no bom sentido de avivamento. Esse fogo deixa pegar. O fogo do problema, da crise. Porque ficam falando coisas, parece que fica esperando um motivo. A mulher está em casa esperando o marido chegar do trabalho, e ela fica o dia inteiro pensando, o que será que ele está fazendo? E ela vai se envenenando com isso. Poxa, uma hora dessa, e as meninas do trabalho dele? Como devem ser? Com quem será que ele está falando? Quem senta perto dele? Como é que elas cumprimentam ele? E a mulher vai se enchendo daquilo. E aí chega a hora, e o marido não está em casa, atrasou, sei lá, teve mais trânsito desse dia, e aí já vai subindo no coração aquele sentimento
Ele já deve estar com a outra. E ela já fica visualizando, vai passando um filme na cabeça dela. Ele deve estar bebendo com a outra. Ele já deve estar no motel com a outra. E ela vai pensando a coisa. Ele chegou 5 minutos atrasados. Na cabeça dela, ele tomou cerveja. Ele foi para o motel. E fez o diabo a 4. Não preciso dizer que ele fez lá. Né? E você também nem precisa pensar nisso. É só para exemplificar aqui. E aí, quando o marido abre a porta, ela solta tudo. Ela vomita tudo. E o cidadão chega em casa cansado, preocupado, e toma aquele choque. Porque ele tem consciência de que está tudo certo, não é nada disso que ela está pensando. Mas parece que a pessoa não pensa, não pondera, esquece de que palavras são terríveis, de que palavras ferem, de que palavras matam. Um dia nós atendemos um casal, e aí nós conversamos, aconselhamos e ouvimos. E aí eu vi que a moça estava muito chateada, e eu perguntei, ele te agrediu? Ela disse, como? Ele te agrediu fisicamente? Ela disse, não. Mas ela disse assim, mas ele me falou coisas que eu preferia que ele tivesse me agredido, ao invés de ter dito o que ele disse. Porque palavras têm esse poder de ferir, de machucar, de envenenar e de matar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa amargura. Tem pessoas que são amargas. Tem pessoas que toda hora que você encosta perto, elas são amargas. Você fica um tempo, você sai de lá pesado. E tem gente que é assim, a gente encosta perto, a gente sai de lá assim, esmilinguido. Um peso, uma amargura. Uma pessoa cheia de ressentimento. Há uma ferida. E parece que tem prazer de ferir o outro, de roubar o sonho do outro. E aí você vai contar uma coisa boa, ele já aponta um problema. Tem gente que é assim, tudo que você mostra, ele aponta um problema, roubando a alegria da gente. Você comprou uma casa nova, leva ele para conhecer. E aí ele olha, nossa, sobrado, ixi, sobrado dá trabalho para limpar, hein? Isso, a mulher vai acabar com as pernas, vai encher de varizes, subindo a escada e descendo o dia inteiro. Nossa, tem muito vidro é ruim de limpar. Meu Deus, sua mulher não vai fazer mais nada. Tem gente que é assim. Aí você mostra o portão, aperta o botão, o portão sobe, aperta, ele desce. Nossa, isso é perigoso, hein? Seu filho morrer esmagado aí. Tem gente que é terrível, que gosta de roubar o sonho, gosta de frustrar a nossa alegria. Isso é terrível. E mata do mesmo jeito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a vida é feita por relacionamentos. E a gente precisa aprender a se relacionar. Uma pessoa que se relaciona bem, ela tem sempre porta aberta na sua direção. Ela entra e sai com tranquilidade. E a Bíblia diz que tem uma bênção, que é a bênção da entrada e da saída. Você entra e sai. Entra com bênção e sai com bênção. E você pode voltar, e você pode sair, pode entrar e pode sair, porque você é bem-quisto, você é querido. Mas não pode ser assim uma pessoa cheia de veneno. Uma pessoa que fica destilando veneno sobre as outras, falando mal do outro, encosta perto de você, é para falar mal de alguém. Tem gente que parece que tem prazer nisso, a alegria da sua vida é descobrir a falha do outro, para falar mal. E quando não encontra a falha no outro, inventa essas falhas para criticar o outro, destila veneno. E quando a gente fica perto de alguém que está destilando veneno do outro, a gente vai se envenenando também. E dali a pouco, sem motivo nenhum, a gente tem ódio do vizinho, sem que nunca tenha feito nada, só porque alguém nos envenenou. Tem ódio do amigo de trabalho, porque a gente ouviu tanta coisa que a gente nem sabe se é, mas aquilo subiu, encheu o nosso coração. E a gente passa a crer, a acreditar no que estão dizendo, sem mesmo ter conferido, sem ao menos ter chego perto da pessoa para conferir se é isso mesmo. Pessoas têm habilidade de fazer isso, algumas pessoas têm habilidade de envenenar-nos, de nos deixar assim. E a vida é constituída por relacionamento. O principal relacionamento deve ser o relacionamento entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Mas a gente precisa ter relacionamento também com as pessoas. Por isso Deus nos colocou para vivermos esses poucos anos aqui, para que a gente aprenda um pouco. E o que a gente precisa aprender
é se relacionar bem. A cruz, ela aponta para cima, tem o madeiro vertical, aponta para Deus, o relacionamento com Ele, mas também tem o horizontal, que aponta para o relacionamento interpessoal. E é importante que a gente aprenda a se relacionar com pessoas, que a gente aprenda a se relacionar com os iguais e com os diferentes. É importante que a gente faça isso. É importante porque pessoas que são bem-sucedidas, elas têm a habilidade de se relacionar bem. Então, ser bem-sucedido demanda de bons relacionamentos. E quem envenena o outro, quem mata o outro, não se relaciona bem, porque vive só. Ninguém quer estar perto de uma pessoa amarga. Ninguém quer estar perto, pelo menos alguém que tem um pouco de bom senso, de alguém que fala mal do outro. Porque esse que fala mal do outro para você, vai falar mal de você para o outro. Tem gente tão inocente, fala, nossa, ele fala de todo mundo para mim, ele é meu amigo. Do mesmo jeito que fala de todos para você, fala de você para todos. Por isso vigia. Bons relacionamentos são importantes. Bons relacionamentos consolidam a nossa vitória, consolidam o nosso êxito. Porque o êxito é a coisa mais frustrada do mundo, o sucesso é a coisa mais frustrada do mundo, se você não tiver com quem compartilhar. Ah, comprou aquela casa dos seus sonhos, com um bom quintal, com um gramado, com piscina. Se você não tiver com quem compartilhar isso, depois de alguns dias, fica um negócio vazio e sem sentido. Então é importante que a gente tenha com quem compartilhar. Mas para isso a gente precisa se relacionar bem. Se relacionar com pessoas autênticas, com pessoas verdadeiras, com pessoas que não nos envenenam, com pessoas que não amargam, não trazem amargura para a nossa vida. E nós também precisamos ser esse tipo de gente. Será que você é amarga? Será que você é tóxico? Ou será que você é daqueles que nutrem as pessoas, que alimentam as pessoas? Porque da mesma forma que a gente pode chegar perto de alguém e sair morrendo, parece que sugar o nosso sangue, a gente também sai de perto de algumas pessoas falando, poxa, queria ficar mais. Não é gostoso quando a gente encontra alguém assim, que a gente conversa por horas, que a gente fica junto por horas, e depois, na hora de se despedir, a gente fala, poxa, que pena, porque a sua amizade, a sua presença me faz bem. Isso é gostoso, quando a gente conhece alguém assim, mas é muito importante que nós sejamos assim. A morte na panela. E tem gente que tem morte por onde passa. Passa matando e ferindo as pessoas, com seu jeito arrogante, com seu jeito soberbo, transferindo os problemas e amargurando a vida das pessoas. E esse negócio é terrível, porque ele desencadeia. Quando você maltrata alguém, isso desencadeia. Não para na pessoa que você maltratou. Isso segue. Eu conto e brinco até com uma história de que um gerente de uma empresa dormiu mal e acordou e viu que aquele não era o dia dele. Chegou no trabalho mal, recebe um telefonema do diretor, o diretor bota uma pressão nele, porque a produção da empresa estava aquém do que podia ser. E aí o diretor dá uma bronca nele, ele recebe aquilo, fica mal, chama o encarregado. Aí o encarregado entra na sala, ele briga com o encarregado. Olha, nós não estamos produzindo o que deveríamos produzir. E é o seguinte, a partir de agora, nós vamos trabalhar 12 horas por dia, de segunda a sábado, 100 hora extra, 15 minutos de almoço, sem parada para ir no banheiro. E quem não gostou, sai fora. Aí o encarregado saiu, foi para a máquina dele lá, para o pessoal subordinado dele, chamou todo mundo, deu uma dura em todo mundo e falou, o negócio é o seguinte, nós não estamos produzindo nada. A partir de hoje nós vamos trabalhar 14 horas por dia, de segunda a segunda. 100 horas de almoço, sem intervalo para ir no banheiro. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, sai fora. Aí o operador de máquina volta para a máquina dele, encontra o ajudante. O ajudante vai falar, o que foi a reunião? O negócio
a seguinte: não estamos produzindo o que deveríamos. A partir de hoje nós vamos trabalhar 18 horas. Não vamos ter tempo nem para conversar. De segunda a segunda, não gostou? Sai fora. O cara precisa trabalhar. Crise. Trabalhou aquele dia. Saiu do trabalho quase 10 horas da noite. Foi para casa. Chegou em casa. O filho dele, esperando o pai chegar, veio correndo. Pai, vamos brincar de cavalinho. Menino, já trabalhei igual um burro hoje, menino. Sai daqui. A mãe tinha preparado um bolo de fubá, aquele que tem doce dentro, goiabada, sabe? Esse mesmo. Preparado o bolo. E aí, querido, olha, eu fiz o bolo que você gosta. Não vou comer bolo coisa nenhuma. Pegou o bolo e pá, jogou no lixo. A mulher estava toda feliz aquele dia, pensando que ia ter avivamento, que ia ter festa. O homem acabou com a festa. O filhinho dele que saiu correndo na hora que o pai gritou com ele. E aí encontrou o cachorro que veio se esfregar nele. Deu um: sai daqui, cachorro! Seu vira lá! Aí o cachorro saiu latindo. Encontrou o gato, amigo dele, que veio se esfregar nele. Ele deu uma mordida no... E o gato fugiu. E aí o gato encontra o rato, que era amigo dele. E aí o rato vem brincar com ele. Ele arranha, o gato vai para cima, o rato vai para cima. Ele sai correndo, entra na toquinha dele. Chegou na toquinha dele, a ratinha estava esperando ele. Daquele jeito para a festa da noite. Toda sensual. Lingerie. Cheio de flores, de pétalas de rosa na cama, taças de champanhe, luz de neon, espelho no teto. Meu irmão, você vê como o negócio vai longe? O gerente que acordou mal, o negócio foi interferir na vida sexual do rato. Para você ver como isso vai longe. E como a gente precisa cortar isso. Segue no texto, por favor, para mim. A gente leu até onde eles não poderiam comer, porque o alimento era tóxico. Então Eliseu, ele disse: trazei farinha. Eu acho que Eliseu era baiano. Ele falou: traz farinha aí para mim. Porque para baiano tudo tem farinha, né? Traz farinha aí para mim. Deitou a farinha na panela e disse: tirai para os homens a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Não foi a farinha que tirou a toxicidade daquele alimento, mas sim uma ação de Deus. Eliseu era profeta, homem ungido, homem de Deus. E aí ele usou a farinha apenas como instrumento. E então eles puderam comer. A gente precisa pedir ao Senhor que trate na nossa vida, no sentido de tirar tudo que é tóxico do nosso caráter, da nossa vida, do nosso comportamento, e nos fazer pessoas saudáveis, e nos fazer pessoas que têm uma palavra de bênção, uma palavra de vida, pessoas que geram bons relacionamentos, pessoas que tragam consigo uma carga de unção, de alegria, por onde passam. Algumas pessoas tocam na gente que cumprimenta e tem a mania de tocar, né? Pelo menos os homens dão um toque no ombro,
Depois que eu engordei, eu percebi que, não sei porquê, eles gostam de dar um toquinho na barriga. Ele cumprimenta a gente assim, dá um tapinha na barriga. Eu não sei por que isso. Eu não vejo mulher fazendo isso com mulher. Homem faz. E tem pessoas que quando nos tocam, meu irmão, dá torcicolo, não é? Dá uma dor no corpo. Parece que envenenou a gente. A gente precisa de presença de Deus, de vida de Deus em nós. Esse ano a gente está falando da importância de ser cheio do Espírito Santo, para que a gente mude, para que a nossa casa mude, para que a nossa família mude, para que a nossa vida mude. Para que a gente possa, de repente, até encontrar um encarregado endemoniado, um gerente, um diretor endemoniado um certo dia. Mas isso não pode derrubar a nossa vida, destruir a nossa vida. Principalmente a gente não pode transferir isso para a nossa família. É óbvio que isso não é fácil. Não é fácil sair de casa com problema e não descontar alguém no emprego, no caminho. E também é difícil sair do emprego de um dia estressante e não descontar isso nos filhos, na esposa. Porque normalmente a gente desconta em quem está perto da gente. As pessoas que mais amam, mais nos amam, são as pessoas que mais sofrem quando a gente está nesses dias maus. Não é? Diga-se os maridos quando as mulheres estão naquele dia, ou naqueles dias. Estou programada para matar. TPM. Esses dias a gente sofre. É difícil sofrer por amar alguém. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente pode ter as nossas lutas e as nossas crises, mas sem transferir para quem está perto, para quem nos ama. A gente tem que trazer isso e parar em nós. E essas coisas, essa toxicidade, esse envenenamento tem que parar em nós, porque de alguma forma a gente precisa ter um antídoto para isso. Eliseu tinha um antídoto, a confiança em Deus, a fé no Senhor. Bota aí essa farinha, isso para. Eliseu gostava de usar instrumentos para que expressasse realmente que Deus era na vida dele. Quando um machado afundou em um riacho, ele jogou um graveto e o machado flutuou. Era a presença de Deus na vida dele, a presença de Deus no caráter dele. E a gente precisa ter essa presença de Deus na vida da gente para que isso pare em nós, para que a gente não revide, porque às vezes a gente quer revidar. A mulher falou algo e a gente quer devolver de um jeito pior. Alguém nos ofendeu e a gente quer uma ofensa pior ainda. A gente não sabe assimilar isso, porque a primeira coisa que a gente quer é devolver o desaforo. E não é assim que deve funcionar. Não é assim, porque me fechou no trânsito, eu tenho que cortar e fechar também. Está vendo aí? Fez comigo, está vendo? É bom, é bom. Esse tipo de comportamento que não expressa vida de Deus em nós. Casamentos que são terríveis, clima dentro de casa, terrível, um ar pesado, sobrecarregado de mau humor, sobrecarregado de um veneno, sobrecarregado de um temperamento que fica pedindo e clamando por briga, por guerra. Briga, briga, briga. Parece que esse temperamento, às vezes, dizem que alguns tipos de plantas são tão sensíveis que, se colocadas em algumas casas, em pouco tempo as flores murcham, as folhas secam, não conseguem sobreviver. Pouco tempo. Tem ambiente que é tão tóxico que só mesmo comigo ninguém pode, que fica dentro da casa. Mas qualquer outra flor, planta, uma orquídea, uma rosa, não resiste. Na sua casa, você pode pôr plantas ou só artificiais. Como é o ambiente dentro do seu lar? Você sabe que a gente pode ter estresse, guerra, na rua, no trânsito, no trabalho, mas a nossa casa precisa ser refúgio, e refúgio de paz. Eu preciso saber lá no trabalho, suportando um encarregado, chato, endemoniado, eu preciso saber que quando eu chegar em casa eu vou ter um instante de paz, uma noite tranquila de sono. E a gente tem que trabalhar para que seja assim. A gente vê hoje as pessoas se divorciando com uma facilidade muito grande. Eu já vi muitos homens não indo para casa,
depois de um dia de trabalho, vão para um bar, para um boteco, e ficam lá até um horário que eles imaginam que os filhos estão dormindo e a esposa também, só para não enfrentar problemas, só para não enfrentar aquele ambiente hostil, aquele ambiente tóxico. Ficam no bar, bebem, até não poder mais. E quando dá um determinado horário, já todo mundo deve estar dormindo, aí ele vai para a sua casa, para chegar e dormir sem ninguém lhe encher a paciência. Eu não estou dizendo que esse comportamento seja certo, mas estou dizendo que esse ambiente inóspito não pode ser a nossa casa, porque a vida já tem muito lugar assim, a vida já tem muitos espinheiros, a vida já tem muito veneno, muita coisa tóxica, e a gente tem que aprender a administrar tudo isso, mas chegando em casa, a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu aqui na terra. Você precisa estar voltando do trabalho de um dia difícil, de um dia que você teve que alcançar metas, de um dia que você teve que vender, de um dia que você teve que limpar, de um dia que você teve que cuidar, administrar. Você vai voltar para casa sobrecarregado, e quando entrar dentro de casa, quando cruzar a porta, parece que tudo aquilo saiu. Aqui, a minha casa. Aqui é um pedacinho do céu. E eu quero profetizar hoje, em nome de Jesus, que a sua casa seja um pedacinho do céu aqui na terra. Se você crê, se alegre em nome de Jesus. Não pode ser assim. Nós aconselhamos um casal uma vez, 6 meses de casado. E eu perguntei, quais os motivos dessa guerra toda? E comecei a questioná-los no final de tudo. Eles perceberam que não tinham motivo para tanta briga. Ambos apaixonados. Não tinham problema com dívida, não tinham contas atrasadas. Tudo estava bem, mas todo dia uma guerra terrível, desnecessário. A gente descobriu no final, é porque os dois geniosos sempre queriam ter razão. Tem coisa que a gente aprende com a idade, não é? Então tem muita coisa que eu não aprendi ainda. Mas a idade vai nos ensinando uma coisa, que é melhor a paz do que a razão. É melhor ser feliz do que estar certo. Então tem hora que a gente vai, tudo bem, eu estou errado, não tem problema, a gente mantém a paz assim, ok, beleza. A gente vai aprendendo que esse negócio de querer ter razão toda hora e todo tempo é uma besteira muito grande. Vocês aí, novos de casados, de matrimônio, esse negócio de ter razão o tempo todo é besteira. Ninguém tem razão o tempo todo. Mas mais do que isso, não queira ter razão, não queira estar certo o tempo todo, porque você arruma guerra com isso. Saiba pedir perdão, saiba considerar, poxa, eu errei mesmo. Saiba se retratar, saiba pedir desculpa, porque é isso que mantém um casamento. Agora, não, eu tenho razão sempre, turrão, duro, não negocia. E casamento, meu irmão, é um negócio. Você precisa estar sempre negociando. É assim. É sempre uma negociação para que as coisas fluam bem. E nessa negociação tem hora que você vai ter que baixar o preço, dar desconto. Senão você não vende. Então que tipo de planta pode decorar a sua casa? Que tipo de planta? Como é o ar lá? Como é o clima lá? Pé de guerra o tempo todo, discussão, envenenamento constante, um fazendo o outro sofrer, o outro fazendo um sofrer. A gente precisa mudar isso. E isso, meu irmão, só com a presença de Deus. A minha casa já foi assim, pé de guerra o tempo todo. Eu não tinha prazer de voltar para o lar, ela também não tinha prazer. Porque quando a gente estava junto dentro de casa, era confusão o tempo todo. Você que já viveu isso sabe o que é você ficar discutindo um assunto que poderia esperar, que não tem nada a ver, até as 4 horas da manhã, 5, para 5:30 você levantar para ir trabalhar. Como é que se trabalha assim? Como é que se trabalha depois de brigar uma noite inteira? Até um dia que a gente chegou a um acordo, nunca mais vamos perder noite de sono discutindo. E nunca mais perdemos.
Não vamos ficar discutindo para tirar o sono, para tirar a paz, para no outro dia trabalhar e correr o risco de ser atropelado, porque está igual um zumbi na rua, né? Atravessando a 23 de maio. Não dá. A gente precisa ajustar a nossa vida. A sua família é projeto de Deus, a sua casa é projeto de Deus. Não destrua querendo ter razão sempre. Não destrua querendo estar certo sempre. Não destrua querendo discutir coisas que não precisam ser discutidas. A gente não precisa discutir por tudo. Tem discussões que não levam a nada. A gente não precisa começar. Porque às vezes você começa uma discussão tola, inútil, e se torna um negócio muito grande. Pessoas que chegam ao ponto de se separarem, e quando vão ver a causa, a origem, foi uma discussão tola, que levou para uma situação, que levou para outra, e que palavras foram lançadas, feriu esse, feriu o outro, e depois não querem mais retroceder no que disseram, não querem mais pedir perdão, consideram que o outro está errado. É sempre uma parcela de culpa dos dois. Ninguém chega a uma separação por culpa de um lado só. A culpa sempre é dos dois. Mais do que isso, a gente precisa aprender a admitir. A gente precisa aprender a considerar. Mas na nossa experiência, aprender a não querer ser o certo sempre. É mais importante ser feliz. É mais importante ter paz do que estar certo. Olha para sua esposa se ela estiver do seu lado. Dá uma piscadinha de olho. Aleluia. Louvado seja Deus. Fala para ela, você está certa, meu amor. Fala para ele, você está certo. Tem mulher que se falar isso morre, né? Tem homem que também. Tão difícil quando falar você está certo é falar eu estou errado. Falar eu estou errado é tão difícil. Mas vai fazendo isso, vai aprendendo. Vai ser importante. Consertar a sua vida. A gente não pode ficar desencadeando toxicidade por onde a gente passa. A gente precisa aprender a administrar cada situação da nossa vida. Eu não levo o problema do trabalho para casa. Eu também não levo o problema de casa para o trabalho. A gente precisa administrar os contextos da nossa vida. Administrar da melhor forma, de maneira que ninguém pague o pato por uma conta que não é sua. A conta do meu amigo do trabalho ou do meu subordinado no trabalho, ele não tem que pagar uma conta que a minha esposa provocou. E nem o contrário, a minha esposa não tem que pagar uma conta que o meu gerente, o meu encarregado provocou. A gente precisa aprender a administrar isso com bom senso. Deixa os problemas do trabalho no trabalho. Deixa os problemas de casa em casa. E vamos resolvendo eles com jeito, com sabedoria, com estratégia, para que a gente viva bem. Porque no final das contas é o que importa, que a gente viva bem, que a gente aproveite dessa vida curta que a gente tem, o que ela tem de melhor para nos dar. A vida pode ser melhor, a vida aqui não tem que ser tão terrível, a vida aqui não tem que ser tão problemática, a vida aqui não tem que ser só guerra. A gente tem que aprender a tirar dessa vida o melhor que ela tem. E ela tem muita coisa boa. A vida em família pode ser tão boa. Estar em casa pode ser tão bom. O trabalho pode ser tão bom. A gente precisa aprender a gerir melhor isso. De maneira que a gente não envenene ninguém. A morte na panela. E que a gente também não seja envenenado. Vamos pedir para que Deus nos ajude nesse sentido. Para que o Espírito Santo nos encha com sabedoria. Para que a minha casa seja um pedacinho do céu. Para que eu seja aquele que nem sempre tem razão, mas é feliz. Para que eu seja aquele que nem sempre tem razão, mas tem paz. Acho muito importante que a gente aprenda a viver assim. Aí, eu quero mudar aquela história do gerente que saiu de casa mal e dizer que ele saiu, nesse dia, saiu bem. Teve uma boa noite, dormiu bem, recebeu um afago, um carinho da esposa, recebeu um abraço do filho antes de sair, saiu de casa feliz, chegou na empresa, recebeu uma ligação do diretor, lhe desejando um bom dia, dizendo que estava tudo certo. Aí ele desliga o telefone, chama o encarregado,
encarregado senta à sua frente, assustado, porque sempre que a gente é chamado na mesa do chefe, a gente fica com medo. Será que é agora? Ele senta na frente do chefe, e o chefe diz: rapaz, eu quero te parabenizar, você tem feito um bom trabalho. Eu quero te dizer que eu vou te dar um aumento de salário. Vou te dar aí um aumento real de 20%. E vou te dar mais meia hora de almoço. Você está muito corrido. Então fica mais tranquilo. O encarregado sai todo feliz da sala do chefe. Vai lá falar com a turma, o seu subordinado, chama todo mundo: rapaz, vocês estão de parabéns, está tudo tranquilo, o chefe está feliz com a gente, vamos continuar fazendo nosso trabalho direitinho, vou dar aí 10% de aumento para cada um de vocês, vamos continuar firme. Aí um desses sai e volta para o seu assistente, para o seu ajudante lá na máquina, e fala: rapaz, está de parabéns, está todo mundo feliz com a gente, com o nosso trabalho, continue assim, porque logo você vai ser promovido, vai ser um operador, você vai ter uma máquina para você operar. E ele sai daquele dia do trabalho feliz da vida. Chega em casa, o filho dele: pai, vamos brincar de cavalinho? Vamos, menino. E o pai se ajoelha, pula, deita e rola com o menino. O menino fica todo feliz, todo satisfeito: esse é meu pai. A esposa preparou o bolo. De que era o bolo mesmo? Pois é, esse bolo. Diz que Deus está falando com você, hein? Aleluia. Quem sabe fazer um bolo desse para o seu marido, hein, irmã, essa semana, hein? Aleluia. Oh, glória a Deus. Os irmãos nem se manifestam, né? Aleluia. Fala: eu recebo. Fala assim: toca, Jesus. Toca no coração dela. Ei, manto. Aí vai lá, come o bolo com a mulher, feliz da vida. Dá um abraço, dá um beijo, entra para o quarto. Oh, glória. Faz tempo, né, meu irmão? Dá um beijo daquele de novela, não é? Aí o menino está todo feliz, o cachorro vem brincar com ele, ele brinca com o cachorro, e rola, e faz carinho, e vem o gato, entra na festa, e vem aquela coisa linda. Aí o gato sai, vem o ratinho. O gato: trouxe um pedacinho de queijo para você. O ratinho entra na toca, está lá a ratinha esperando ele daquele jeito. Lingerie. Agora tem um queijinho para comer, acompanhando o champanhe. Luz de neon, espelho no teto. E a ratinha vai às nuvens aquela noite. Você vê como as coisas podem mudar? Que em nome de Jesus a sua vida mude. A sua casa mude. Eu preciso orar com você. Fique de pé. Depois que Eliseu abençoou aquela panela, todos puderam comer. Você veio aqui hoje para ser abençoado. A mesma bênção de Eliseu que tirou o veneno daquela panela, é a bênção de Deus sobre a sua vida hoje, para tirar todo tipo de veneno da sua vida. Para tirar todo tipo de veneno do seu casamento. Para tirar todo tipo de veneno do seu relacionamento. Para que você seja uma pessoa melhor, mais doce. Uma pessoa mais feliz. Uma pessoa que viva com mais paz. Uma pessoa que tenha a casa como um cantinho do céu aqui na terra. Eu quero orar por você. Porque eu disse que a minha casa já foi um quartel de guerra. Já foi um ambiente hostil. Por minha culpa. Por culpa dela. A gente teve um lar de intriga, de confusão, de contenda. De noites e noites em claro, discutindo tolices. Nós vivemos assim. Mas já tem pelo menos 20 anos que a nossa casa não sabe o que é guerra. Que a gente não sabe o que é panela voando. Prato, tinha prato que parecia disco voador, passava... Tinha que ser meio Matrix. Naquela época eu conseguia, né? 20 anos atrás.
Já foi assim. Mas hoje a nossa casa é um lugar tranquilo. Algumas pessoas que vão nos visitar e ficam dias falam: nossa, aqui é tão silêncio. A Gi gosta muito de orquídea e sempre ganha orquídea de vocês. E ela bota a orquídea lá e você sabe que ela é muito sensível. Fica semanas, às vezes meses, florida. E aí as flores caem. E a orquídea dá flor uma vez por ano. Às vezes passam 6 meses, 7 meses, ela tem flor de novo. Eu quero que a sua casa seja assim. Seja um pedacinho do céu aqui na terra. Às vezes a gente viaja, vai para um hotel bacana, para uma cidade legal. E é uma delícia quando a gente pode fazer isso. Mas depois de alguns dias fora, a gente não vê a hora de voltar para casa. Mesmo estando em um hotel bacana, mesmo tendo uma boa vista do quarto, mesmo tendo um colchão melhor do que o nosso, um banheiro melhor, um café da manhã melhor, ainda assim, a gente tem saudade de casa. Porque a nossa casa é o melhor lugar para a gente estar. E eu quero muito que a sua casa seja assim. Porque, meu irmão, quando a vida dentro da nossa casa está estabilizada, quando tem paz dentro da nossa casa, meu irmão, a gente sai para fora e não tem problema de enfrentar o urso, de enfrentar o leão, de enfrentar o gigante. A gente não tem problema de enfrentar as crises, porque a gente sabe que a gente tem um oásis. A gente sabe que tem um lugar para renovar as nossas forças. A gente sabe que tem um lugar para trazer de volta a alegria que o dia roubou. A gente sabe que a gente tem um lugar de paz. Por isso eu quero que a sua vida seja assim, que a sua casa seja assim. E o Deus que me deu isso, Ele pode te dar isso também. E Ele quer te dar. Eliseu abençoou aquela panela. E hoje eu quero abençoar a sua vida. Que a paz que excede a todo entendimento esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, pelo milagre que o Senhor operou na minha vida. O milagre que o Senhor operou na minha família. O milagre que o Senhor operou no meu lar, transformando e fazendo a minha casa um pedaço do céu aqui na terra. Permitindo que eu tenha dias de paz e de alegria. Eu tenho um lugar aonde eu posso recorrer para descansar, para renovar, para viver da bênção do Senhor. E eu oro, Senhor, por todos que estão aqui aflitos com uma casa, com tanta perturbação, com os filhos, esposa, marido, com vizinhos, com pessoas do mesmo quintal. Senhor, em nome de Jesus, eu vou hoje contra toda hostilidade que possa haver no lar do teu filho, no nome de Jesus. Assim como Eliseu foi usado para abençoar e tirar a morte daquela panela, me usa hoje, Senhor, para abençoar e tirar a morte da vida do teu filho, tirar a morte do casamento, tirar a morte do relacionamento, tirar a morte, Senhor, da vida dele e da vida dela, em nome de Jesus. Tirar a falência, Senhor, da empresa, tirar a falência do negócio, tirar a falência dos sonhos. Me usa hoje, Senhor, com autoridade, para que essas pessoas, cada uma delas, sejam abençoadas em Ti. Que haja vida, que haja alegria. Seja abençoada a sua entrada, seja abençoada a sua saída, seja abençoada a sua permanência. Que em Ti sejam benditas todas as famílias da terra. Senhor, essa é a bênção sobre Abraão, e essa bênção seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que sejamos disseminadores de paz, sejamos disseminadores de vida, sejamos disseminadores de alegria. Toca na vida dos teus filhos. Aquele que entrou hoje perturbado, traz paz. Aquele que entrou hoje, Senhor, desistido, pensando em abandonar tudo e desistir de tudo, renova a sua força hoje, em nome de Jesus. Temos no Senhor o Deus do renovo, o Deus da restauração. Pai, em nome de Jesus, toma todas as causas em tuas mãos.
Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo veneno da alma. Ô Senhor, aquele que chegou ferido por palavras que ele ouviu, aquele que chegou ferido, Senhor, por sentenças que foram lançadas contra a sua vida, traz a cura hoje. Aquele, Senhor, que está com problema no casamento, feriu ou foi ferido, Senhor, dá sabedoria hoje para administrar o seu lar, dá sabedoria hoje para administrar os seus sonhos, dá sabedoria hoje para administrar, Senhor, tudo quanto o Senhor lhe confiou. Vai pedindo ao Senhor, vai pedindo ao Espírito Santo. Consagre a sua casa, o seu lar, a sua família. O nosso futuro para te seguir, toda a minha força e entendimento quero dedicar. Senhor, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa os casamentos, os filhos. Seja abençoada a tua descendência. Eu e minha casa serviremos a Deus. Cante essa canção, cante esse refrão. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro Para te servir com toda a minha força e entendimento quero chegar. o seu lar nas mãos do Senhor. Declara isso. Faça dessa canção a sua oração. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Somente a ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos. Somente a ti será o nosso louvor, a nossa adoração, será a nossa vida, a nossa família. Serviremos a Deus com alegria. Senhor, toma cada família em tuas mãos. Toma cada lar, cada sonho, cada um deles. Cada um deles. Nossa casa, Senhor, ao seu serviço. Nosso lar, uma família sarada, uma família saudável, que vive os seus sonhos e alcança as suas promessas. Seja essa, Senhor, uma noite de cura para aquele que chegou traumatizado. Seja essa uma noite de libertação para aquele que chegou escravo. Seja essa uma noite de transformação para aquele que já não suportava mais. Pai, em nome de Jesus, assim como Eliseu abençoou e tirou a morte, tirou toda a toxicidade daquela panela, hoje abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos.
trazendo cura, fazendo dessa família uma família bendita sobre a terra, em o nome de Jesus. Se você crê, toma posse e se expressa e dê a Jesus um forte aplauso e grito de libertação ao Senhor.